Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, 21 de junho de 2022, hoje às 6 horas e 14 minutos da manhã, iniciou mais uma estação que é o inverno. Nesses primeiros dias, segundo a meteorologia, teremos dias quentes, mas já tivemos informações que esse será um dos invernos mais rigorosos nos últimos anos. Então, você que é calorento, que gosta do verão, se prepare para o frio que está por vir. Eu, como sou friento, gosto muito do frio, eu estou me preparando para esse tão rigoroso inverno. Vocês do sul do país, onde as regiões são mais frias, cuidado, se agasalhe, se cuide, para que não venha pegar uma gripe, um resfriado, uma pneumonia. Se cuide, cuide do corpo, porque é muito bom termos um corpo saudável. Mas, querido, eu estou muito feliz, meu canal completou no último dia 18, 2 anos. E nesses 2 anos, eu conheci muitas pessoas, não assim pessoalmente, né? Mas pelos nomes, por ver os seus comentários. E eu fiquei muito feliz e estou cada vez mais feliz. Essa semana, o meu canal cresceu mais um pouco e eu quero agradecer mais uma vez ao irmão Júlio Chaves por ter gravado um vídeo de quase 15 minutos falando do meu trabalho no meu canal do YouTube. E solicitou que muitas pessoas se inscrevessem. E as pessoas de bom grado, um bom número, né? Foram 200 e pouco novos inscritos. E isso me deixou muito feliz, porque serão novas pessoas que estarão também vendo e assistindo uma mensagem da graça de Deus por um outro pregador, por uma outra pessoa que defende o Evangelho da graça de Deus. E eu recebi muitos comentários. Eu estou muito feliz com os antigos inscritos e também com os novos inscritos. Eu desejo muitas felicidades, um beijo no coração de cada um de vocês, um forte abraço. Divulgue e compartilhe o meu canal. É o que eu sempre disse e vou sempre dizer. O meu intuito é que este canal alcance muitas e muitas pessoas que ainda estão presas dentro desses alçapões, dentro desses lugares que são templos religiosos que eles chamam de igrejas, e que incutiram nas mentes das pessoas que elas precisam ter um templo para adorar. Eu tenho vídeos falando sobre isso, que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eles incutem na mente das pessoas que elas precisam ter um pastor, um líder. E eles dizem para as pessoas que eles são uma autoridade espiritual e que essas pessoas precisam estarem debaixo das suas coberturas espirituais. E as pessoas acreditam, porque elas não examinam a palavra, elas não leem a Bíblia. Crente, a maioria não lê Bíblia. Eles aceitam tudo aquilo que eles colocam nos lábios das pessoas. Elas se preocupam com os rituais, que já começa com a frequência nesses lugares.
Ah, domingo é dia do Senhor. Amanhã eu vou à igreja adorar. Como se os dias que se passaram anteriores ao domingo, essa pessoa não tivesse adorado a Deus, porque ela não foi ao templo. Porque para muitos só se adora se for o templo. Para muitos, lá é a casa do Senhor. Para muitos, lá é lugar de adoração. E então essas pessoas lá se comportam como os verdadeiros religiosos. Eu os chamo de religiosos evangélicos. Porque existem outros tipos de religiosos. E então, este meu canal, a minha preocupação é que essas pessoas, porque eles são nossos irmãos, eles não nos enxergam como irmãos deles, porque eles nos criticam, chamam-nos de hereges, de desigrejados, de desviados, de uma porção de coisas. Nós que nos libertamos de lá perdemos, supostos amigos. Eles nos abandonaram, fingem que não nos veem quando passa por nós, não nos convida mais para irem às suas casas, não vem mais nas nossas casas. Muitos até nos deletam, como eu já fui deletado do Zap, bloqueado nas redes sociais. É assim que eles fazem conosco. Mas nós não os tratamos assim. Eles são nossos irmãos, porque eles são eleitos, predestinados, são propriedade exclusiva de Deus. Quando eles partirem, assim como nós, dessa vida para outra, a matéria voltará ao pó da terra, mas o espírito voltará para Deus de onde veio. Eles apenas não sabem que são filhos de Deus, não vivem como filhos de Deus, mas são filhos. E eu me preocupo muito com eles nesses lugares, porque os fardos são atados sobre eles, e eles às vezes não percebem. Eles são explorados. Os líderes tiram proveito dessas pessoas que lá estão. Elas são cegas, sendo guiadas por outros cegos. Só que os cegos que os guiam, eles têm conveniência e interesse. Por isso que eles fazem isso. Eu costumo dizer, se tirarem o dízimo e as ofertas desses lugares, muitos desses líderes religiosos abandonarão estes lugares. Isso é a mais pura verdade. Porque eles não estão ali porque, conforme eles dizem, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Eles não estão ali por vocação. Eu digo isso sem medo de errar. Eu vivi lá 46 anos. A maioria está ali por interesse e conveniência. Porque a vida lhes tornaram mais fácil. A maioria não gosta de trabalhar. Percebe-se que a maioria dos pastores são barrigudos. A maioria desses líderes são barrigudos, porque só vivem a comer. Só vivem a comer. Vivem nos melhores restaurantes, comendo churrasco. Em festa, Se uma festa de 100 pessoas, para os que não são desse meio, você vai gastar X, esta mesma festa, com essa mesma quantidade para as pessoas dos meios evangélicos, você vai gastar Y, muito mais, porque eles comem muito. Eles têm uma vida mais fácil. Não trabalham porque nunca gostaram de trabalhar. Dificilmente um deles se aposentam, porque não pagam o INSS. Porque depois eles têm a tal da jubilação. Eles deixam o presidente, aí eu estou me referindo mais às igrejas pentecostais e neopentecostais. Eles deixam e aí são jubilados. E são assalariados até a morte. Querido, eu quero hoje falar sobre este tema. Você é salvo. O que falta é ser salvo na mente e não no corpo.
Porque a salvação para as pessoas desses lugares é naquilo que eles fazem ou naquilo que eles deixam de fazer. A salvação para os religiosos evangélicos é em fazer, aspas, uma tal obra de Deus. A salvação para eles é aceitar Jesus como Salvador, é passar pelas águas, é frequentar religiosamente o templo, é dar obediência aos líderes religiosos, é andar sob, aspas, a cobertura espiritual deles, é dar satisfação a eles, é entregar o dízimo e as ofertas para eles, é participar dos cerimoniais nesses lugares. Isso para eles que é salvação. Eles não entendem, eles não compreendem que precisam ser salvos na mente, enquanto aqui viverem para desfrutarem da plena liberdade do evangelho da graça de Deus. Crescer no conhecimento, deixarem de serem meninos, deixar de ficar tomando leite e comer uma comida mais sólida, de se comportar como crianças, de entender qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, de reconhecer a soberania de Deus, que a primazia é dele, que Deus é absoluto e que reina sobre tudo e todos. Então aprendemos na religião que uma pessoa, para ser salva, precisa cumprir alguns ritos, como eu já citei alguns. O primeiro é aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você já está condenado ao inferno, como se uma pessoa ela respondesse para essas outras assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. Isso é o ponto inicial para que essa pessoa seja salva e escape do inferno. É assim que eles ensinam. Depois, o tal batismo, que é passar pelas águas. Eu tenho uma das últimas mensagens aí que eu falo que o batismo foi na cruz. E desconsidero esse batismo nas águas realizado pelas religiões evangélicas. Participar, agora uma vez, salva de outros tantos procedimentos ensinados pelos líderes religiosos dessas instituições evangélicas. Cada um com uma doutrina, digamos assim, diferente da outra, mas tem que se submeter a tais orientações, a tais ensinamentos e praticarem, porque se não as fizerem, estão em desobediência, e em desobediência aos líderes religiosos ou à instituição evangélica, essa pessoa, ela perde a salvação e vai para o inferno, porque eles dizem que ela está na prática do pecado da desobediência. Então, pelo que vemos, a salvação tal dita é no corpo, por meio das obras, dos méritos, dos esforços e da alta justiça. É assim que se vê salvação dentro desses lugares. Os méritos fazem parte para serem salvos. As obras fazem parte para serem salvos. A autojustiça fazem parte da salvação. Quantas pessoas dentro desses lugares dão muito valor à autojustiça? Eles se justificam a si mesmo, cumprindo todas essas coisas que eu já disse e outras. Como se isso tivesse alguma importância para Deus na vida delas, para que elas pudessem serem salvas.
em Efésios capítulo 2, o que o apóstolo da graça de Deus, Paulo, ensina? Ele ensina que sois salvo por meio da fé. E ele não está falando aqui da salvação do corpo. Ele não está falando aqui da salvação do espírito, porque o espírito, ele é eterno. O espírito, ele não sofre condenação. Ele veio do Pai e ele volta para o Pai. Ele diz, isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras. Então ele está falando que precisamos ser salvos na mente, para que possamos viver essa liberdade que só o verdadeiro evangelho nos proporciona. O evangelho da circuncisão, pregado pelo Nazareno e pelos demais apóstolos e por tantos outros que foram feitos discípulos por ele, falava da lei. Que eles precisavam se libertar daqueles fardos, daquele jugo em que eles estavam vivendo, porque eles estavam debaixo da lei. E o Nazareno veio para cumprir a lei. Ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que eles não sofressem o juízo que viriam sobre eles, como veio no ano 70, por ocasião da invasão a Jerusalém pelo general Tito. Então, querido, quando Paulo diz isso, isto implica que é na mente e que não é por meio do corpo, com as práticas das obras. Nesses lugares, quanto mais se trabalha, quanto mais se faz, mais é valorizado, mais recebem cargos, mais são reconhecidas. Muitas das vezes servem até como modelo a ser seguido. E os demais que não fazem estas coisas servem como exemplo a não serem seguidos, para que eles sejam incentivados a fazerem como aqueles que participam de tudo, que fazem tudo, para que esses líderes venham cada vez mais alcançar as suas conveniências e os seus objetivos. Então, colocado isto, eu quero dizer que todo e quaisquer sacrifícios, esforços, mérito, autojustiça, cai por terra, prevalecendo a salvação na mente. Nós, da graça de Deus, somos salvos na mente. Por que somos salvos na mente? Porque não cumprimos mais ritos, não participamos de liturgia, não vivemos debaixo de cobertura espiritual de homem algum, não andamos debaixo dos seus preceitos, de quaisquer rudimentos, de quaisquer práticas cerimoniais. Exaltamos o Pai do Espírito. Ele é quem nos guia, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos dirige. Entendemos que como filhos somos guiados e dirigidos por Ele, conforme Paulo escreveu no Romanos capítulo 8, versículo 14. E então reconhecemos a sua primazia, reconhecemos o seu senhorio. Amamos mais o nosso próximo, como amamos a Deus como primeiro lugar em toda a nossa vida. Portanto, você já é salvo. Você já é salvo. Com esse entendimento, você é salvo. Os religiosos não aceitam isso tudo que eu coloco, tudo isso que nós colocamos, tudo isso que nós dizemos. Eles dizem assim é muito fácil. Assim não tem graça. Para eles, essa salvação que Paulo ensina não tem graça. Mas é a graça. Mas eles dizem que não tem graça. Eu tenho uma mensagem no meu playlist que eu falo, né?
o evangelho da graça de Deus e o evangelho da religião que é sem graça. Porque eles mesmos dizem, desta forma, como os pregadores da graça, como os irmãos da graça creem, não tem graça. Fica muito fácil. Porque eles querem o que é autojustiça. Eles querem ter mérito. Eles querem ter em primazia. Eles querem estar sempre em evidência, ocupar sempre os primeiros lugares, estar em destaque. É isso que eles querem. É esse o evangelho desses lugares que nós frequentamos um dia e víamos todas essas coisas lá acontecerem. Hoje essas coisas nos dão nojo. Não é verdade, irmãos? Você que foi liberto de lá. Saber que você foi subjugado, que você foi algemado, que você foi aprisionado. Que você reconhecia o homem. Valorizava ele. Uma palavra dele era tudo. E muitas das vezes você desprezava o próximo, a própria família, não tinha amor ao próximo, porque a religião era o primeiro lugar, ou era em primeiro lugar. O domingo, meu Deus do céu, era o dia do Senhor, você não podia ir para canto nenhum. Chovendo ou fazendo sol, você tinha que estar lá. Às vezes o dia todo, como eu já fiquei, de manhã, consagração antes da escola bíblica dominical, depois da escola bíblica dominical. Aí depois vinha em casa, almoçava, voltava para lá, para o ar livre, ou então para o ensaio do coral, ensaio da mocidade, ou ensaio da banda, porque eu toquei em banda de música e cantei em coral. Eu voltava depois, ou ficava até direto para o culto da noite. Passava o dia lá. E não dava assistência, né? A família, mesmo às vezes ela estando com você. Porque lá você voltava-se para tudo quanto acontecia lá. E ignorava a sua família, ignorava os seus parentes, ignorava os outros. Porque para esses religiosos, quando nós falamos e cremos dessa forma, eles dizem que abrem brechas para a libertinagem. Eles dizem que o evangelho da graça de Deus os leva para a libertinagem, que hoje nós somos libertinos. Queridos, quando você é salvo na mente, você não se volta para as obras da carne. Você não vive na prática das obras da carne, você não vive em libertinagem, você vive em liberdade, que é uma diferença. Essa liberdade é nele. A libertinagem é na carne. É por isso que aí dentro desses lugares, tudo que as pessoas fazem por meio do corpo, elas têm que se arrepender, pedir perdão, confessar. Se não fizer, é excluído. Ou até mesmo é lançado no fogo do inferno, aspas, segundo eles. É assim. E dizem que nós da graça é que vivemos em libertinagem. Eles não sabem, eles não entendem o que é liberdade nele e o que é libertinagem no corpo. Então lá, segundo eles, tudo se pode fazer ou não deixar de fazer. Aquele negócio, isso você pode, isso você pode, isso você pode, isso você não pode. Foi assim que nós vivemos ali dentro o tempo todo, o que se podia fazer e o que não se podia fazer. Hoje, nós da graça temos o entendimento de Paulo, o apóstolo, quando ele disse assim, todas as coisas me são lícitas. Todas. Mas nem tudo me convém fazer. Quem tem a mente iluminada, quem é espiritual, ele sabe que essas coisas não se devem fazer. Então, quando eles dizem que não tem graça e que abrem brechas para a libertinagem, quando, segundo eles, tudo se pode fazer, e isso não é graça.
Eles dizem que não é graça porque tem que ter a participação do homem na salvação. Nesses lugares é assim. Tem que ter a participação do homem na salvação. Se o homem não participar, a pessoa não é salva. É assim que eles ensinam, é assim que eles veem, é assim que eles se comportam. Justiça, participação do homem. Mérito, participação do homem. Fazer ou não deixar de fazer, participação do homem. Tudo tem que ter a participação do homem. Segundo o entendimento deles, a salvação é assim. Por isso que eles não entendem. Por isso que eles não compreendem o significado de ser salvo na mente. Como já disse, quando se é salvo na mente, a liberdade é nele. Você reconhece que é filho dele. Você é guiado e dirigido por ele. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu pastor. Ele é o seu guia. Ele é o seu condutor. Ele é quem te guarda, quem te protege. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção. Você toma posse de tudo e de todas as coisas. Você pensa nas coisas do alto, nas coisas de cima. Você já se vê com ele assentado nas regiões celestiais. Você não está voltado para as coisas da terra, para as coisas desta vida. Porque você sabe em quem você tem crido. Isso é salvação na mente. Você vive todos os dias como o melhor dia da sua vida. Você regozija-se no Senhor sempre. Ele é a sua alegria sempre. Para você não tem dias ruins. Se eles existem, você os atropela. Você passa por cima de todos eles. Porque tu vive a cada dia reinando e triunfando em graça. Crescendo cada vez mais no entendimento. Para o louvor da glória de Deus. Fica aí esta palavra. Para a sua reflexão. A salvação é na mente. Não é no corpo. O Espírito, ele é eterno e não passa por nenhuma condenação. Até mesmo porque o inferno, como um lago de fogo, não existe. E Satanás, como ser espiritual, também não existe. Um único Deus, soberano, absoluto, que reina sobre tudo e todos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Os filhos dizem, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Beijo no seu coração, um forte abraço. Tamo juntos! Graça e paz!